Olá, bom dia, 9 horas em ponto agora, nós estamos ao vivo, seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e te trago as principais notícias desta manhã, vamos juntos. E olha, pela primeira vez, o dia de hoje, 20 de novembro, é feriado nacional. Até 2023, o Dia da Consciência Negra era considerado um ponto facultativo em algumas regiões do Brasil. Mas isso mudou em novembro do ano passado, quando o Congresso Nacional aprovou a alteração e foi sancionada pelo presidente Lula em dezembro e publicada no Diário Oficial da União no dia seguinte. 20 de novembro foi escolhida em homenagem a Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes da resistência negra no período do Brasil colonial. A oficialização do Dia da Consciência Negra como um feriado não se limita a criar apenas o dia no calendário. Ela reforça a urgência da necessidade de uma reflexão sobre as desigualdades raciais que ainda marcam e muito a sociedade brasileira. A importância também de promover discussões sobre igualdade racial, justiça e a cultura negra. E agora a gente muda de assunto porque dispararam os casos de coqueluche no Brasil, que atinge principalmente crianças de até 1 ano de idade. A doença é prevenível, gente, através da vacinação. Dados do painel epidemiológico do Ministério da Saúde revelam que neste ano foram registrados mais de 3.250 casos de coqueluche em todo o país. Já no ano passado, foram 214 casos. Os estados com mais notificações da doença são Paraná, com mais de 1.200 casos, e São Paulo, com cerca de 830 casos. Em seguida aparecem Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, caracterizada por uma tosse seca e irritativa que chega a durar semanas ou até meses. A coqueluche também pode causar febre baixa, corrimento nasal e mal-estar. É uma doença contagiosa, transmitida através do contato com a pessoa infectada ou pelas gotículas eliminadas por ela ao tossir, falar ou espirrar. Segundo o Ministério da Saúde, 88% dos pacientes com coqueluche residem em áreas urbanas e têm menos de 1 ano de idade. Desde 2020, os casos vinham diminuindo. Os anos com maior incidência de casos foram 2014, com mais de 8.600 casos, e 2015, com mais de 3.000 casos. A melhor forma de prevenção da coqueluche é a vacina, que é oferecida no SUS ainda nos primeiros meses de vida. São 3 doses, aos 2, 4 e 6 meses de idade. Depois, uma dose de reforço aos 15 meses e um segundo reforço aos 4 anos. A vacina é a chamada tríplice bacteriana, que protege contra difteria, tétano e coqueluche. E na cúpula do G20, o presidente Lula propôs a países ricos que adiantem as metas do clima em 10 anos. Na terceira sessão da cúpula de líderes do G20, o presidente Lula defendeu que os países desenvolvidos adiantem em até 10 anos as metas de neutralidades climáticas atualmente previstas para 2040 e 2050. As medidas são importantes para combater o aquecimento global e as mudanças climáticas. A preocupação com o clima é uma das prioridades da presidência brasileira. No evento, Lula cobrou mais responsabilidade dos países mais industrializados, que têm histórico maior de emissões de gases do efeito estufa. Ele afirmou que todos devem agir para conter as mudanças climáticas. Mesmo que não caminhemos na mesma velocidade, todos podem dar um passo a mais. Aos membros desenvolvidos do G20, proponho que antecipe suas metas de neutralidade climática de 2050 para 2040 ou até 2045. Sem assumir suas responsabilidades históricas, as nações ricas não terão credibilidade para exigir a ambição dos demais. O presidente ressaltou que o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com 90% de eletricidade proveniente de fontes renováveis, e que o país avança na geração eólica e solar e em hidrogênio verde. Lula ainda garantiu que o desmatamento no Brasil vai ser erradicado até 2030. Mas esse esforço será inócuo se a comunidade internacional não se unir
para fazer sua parte. Mesmo que não derrubamos mais nenhuma árvore, a Amazônia continuará ameaçada se o resto do mundo não cumprir a missão de conter o aquecimento global. Após as explosões contra o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional pretende reforçar a segurança da Praça dos Três Poderes. O Congresso Nacional vai criar um grupo de trabalho para discutir mudanças na segurança da Câmara e do Senado, após os atentados ocorridos na última quarta-feira, quando o homem-bomba Francisco Walter Luiz arremessou explosivos em direção à corte. A decisão foi tomada durante uma reunião entre segurança do Senado e da Câmara, membros do Supremo Tribunal Federal e do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. O IPHAN vai instalar a câmera de segurança na esplanada e tanto a Câmara quanto o Senado terão acesso às imagens. Foi discutido ainda a implantação de tendas na entrada da chapelaria do Congresso para regular a entrada de veículos e a possibilidade de limitar acesso apenas para parlamentares, servidores e autoridades. A mudança na segurança do parlamento são discutidas desde 2019, mas ganharam força após o atentado de 8 de janeiro e as explosões da última semana. O edifício do STF segue cercado com grades e as visitações públicas permanecem suspensas. Antes disso, qualquer cidadão poderia acompanhar as votações no plenário, que tem capacidade para acomodar 170 pessoas sentadas. A previsão é que os protocolos sejam reavaliados ao longo dos próximos meses. As sessões de julgamento estão mantidas, mas com acesso restrito a advogados e seus clientes e jornalistas previamente credenciados. E esta edição fica por aqui. Logo mais às 10 horas da manhã eu te espero com outras informações ao vivo. Até lá!